Para falar de marketing médico, eu gosto sempre de começar as minhas palestras com a seguinte frase: faça o seu atendimento tão bem que os pacientes vão querer ver de novo e trazer amigos. Então, querendo ou não, o marketing médico passa da seguinte premissa: tudo acontece no seu atendimento. Se você for um médico que não tem um bom atendimento, um bom relacionamento com os seus pacientes, com certeza, mesmo fazendo o melhor marketing ou a melhor propaganda, a melhor assessoria de imprensa, não vai conseguir fazer com que você tenha sucesso. Todo o seu sucesso depende simplesmente de você entender como funciona esse seu relacionamento com os pacientes e procurar cada vez mais causar boas experiências, porque no final você é o fruto das experiências que você proporciona aos seus pacientes. Por que hoje é um tema um pouco mais explorado do que era no passado o marketing médico? Porque é o seguinte: o campo da medicina, o campo de trabalho, o ingresso de novos profissionais, de novos médicos, mudou. E eu vou falar um pouco aqui de mercado para você entender o porquê o tema de marketing médico hoje é mais procurado do que era antes, ele é mais explorado e o porquê ele é muito importante para que a sua carreira realmente como médico decole. Vamos lá. O mercado mudou muito de um tempo para cá. Hoje nós temos, de acordo com a Demografia Médica Brasil, que é do CFM, nós temos mais de 432.870 registros médicos. Esses dados são de 2015. Então hoje, possivelmente, nós temos mais de 450 mil médicos em atividade no Brasil. Isso é muito? Isso é pouco? Durante essa palestra você vai ver se isso é muito ou se é pouco, porque um dado assim geral não mostra quase nada. Nós temos hoje 2,11 médicos para cada 1.000 habitantes. 71 novas escolas de medicina irão abrir nos próximos 5 anos e a previsão é para que em 2020 32 mil médicos sejam formados por ano. Essas informações que eu te dei, agora nós vamos comparar com o passado e ver se isso é bom ou ruim. Vamos lá. Você pode ver aqui no gráfico o número de registros médicos que tinha no Brasil. Começa em 1910 com 13 mil médicos, só que eu vou chegar aqui até o dado de 1990, como você está vendo aqui na tela. Em 1990, nós tínhamos cerca de 220 mil médicos formados no Brasil. Esses médicos para uma população de quase 150 milhões de pessoas. Porém, em 2015, pasmem, 25 anos após 1990, dobrou o número de médicos formados no Brasil. Temos 432 mil médicos em 2015, porém a população brasileira cresceu pouquinho mais, de 25%. Então você dobrou o número de médicos, porém a população não cresceu da mesma forma. Hoje temos quase 500 mil médicos. Dá para piorar? Para você? Dá. A previsão é para que em 2020 32.500 médicos sejam formados todos os anos e registrados. Isso é bom ou é ruim? Vamos comparar então com 2015. 2015, aproximadamente 20 mil médicos. Nós estamos em 2020 para 32 mil médicos. Olha só o tanto de médico que é formado, que vai ser formado por ano nessas novas faculdades de medicina que vão abrir. Todo mundo sabe que no Brasil hoje, sempre, todos os meses abrem novas faculdades de medicina, o que no passado não era o mesmo. Vamos voltar aqui no começo desse gráfico. Em 2000, tínhamos 12 mil médicos formados por ano. Em 2020, 20 anos depois, 32 mil médicos. Então, triplicou o número de médicos formados todos os anos em apenas 20 anos. Isso vai te dar a resposta de por que o médico hoje precisa fazer marketing, o médico hoje precisa estar antenado com as tendências de marketing e no passado não precisava tanto. O médico conseguia fazer ao longo dos anos uma clientela, coisa que hoje é muito difícil se o profissional não se atentar a todos os efeitos que o marketing pode causar na sua carreira. Vamos lá, o marketing médico. Hoje ele gera uma competição de mercado, não o marketing, mas todas aquelas variáveis que eu falei para você. As variáveis de 32 mil médicos formados novos todos os anos, quase 500 mil médicos diplomados no Brasil, ou seja,
triplicou o número de médicos formados por ano, dobrou o número de médicos formados em números absolutos, e isso causa uma competição de mercado. Por isso é importante você saber de marketing, estudar de marketing. Por que isso é importante, Vitor? Simplesmente porque se tem uma lei que rege todos os mercados, o da medicina, o do marketing, o do jornalismo ou qualquer outro, é a lei da oferta e da procura. Então, eu tinha uma demanda muito grande no passado, com poucos médicos, para conseguir tomar conta dessa demanda, para conseguir suprir essa demanda. Então, o salário médio desses médicos e os ganhos desse médico eram maiores, porque eu tinha muita procura e pouca oferta. A partir do momento que eu coloco muito médico no mercado, gera o inverso. Em toda a profissão foi assim ao longo da história. Eu tenho uma oferta que se manteve a mesma, eu tenho uma procura que se manteve a mesma, pois eu tenho uma oferta bem maior. Ou seja, o ganho e a competição fica mais intenso. Por isso, para se destacar, o médico precisa conhecer um pouco de marketing médico. Agora que eu já te falei um pouco sobre o panorama da medicina, do mercado e do porquê o marketing médico é importante na sua carreira, eu vou falar um pouco quem sou eu. Vou me apresentar para você. Meu nome é Vitor Jaci, sou especialista em marketing médico há quase uma década. Aqui na tela você está vendo duas fotos. A primeira sou eu, no primeiro estágio que eu fiz como pessoal de TV, você pode ver em diferentes momentos da minha vida, e uma segunda com um senhor chamado Osmar de Oliveira, que também ele era médico e também apresentador de TV e comentarista esportivo. O Dr. Osmar era médico e me convidou para fazer o marketing da clínica dele. Ou seja, eu comecei tudo com o Dr. Osmar, um personagem de TV. Quando eu comecei, não tinha literatura em nenhum lugar de marketing médico. Era difícil achar um livro, um curso, na verdade não tinha. Eu fui um dos primeiros, há quase 10 anos, a começar no Brasil com essa tendência de ensinar marketing médico. Tudo era muito difícil para encontrar coisas. A partir do momento que eu comecei a realizar esse trabalho, eu comecei a dar consultoria para outros médicos. E ao dar consultoria, um dia eu cheguei a um modelo, que é o modelo do médico celebridade. O médico celebridade é um curso online e também palestras presenciais, no qual eu ensino médicos das diversas especialidades como fazer o seu marketing e se destacar nesse mercado intenso da medicina. Então vamos lá, eu comecei com assessoria para poucos médicos e depois eu resolvi gravar um curso, introduzir essa filosofia, introduzir esse conhecimento para diversas áreas médicas. O curso Médico Celebridade saiu na Folha de São Paulo no primeiro mês, isso há uns 3 anos, no primeiro mês que eu lancei. Uma colunista da Folha, que fala só de saúde, a Cláudia Colucci, simplesmente escreveu uma matéria: Médico Celebridade, um país onde pessoas morrem em filas de hospitais, pseudo-marqueteiro que ensina médico a ganhar dinheiro. Como sempre, ela simplesmente reproduziu uma ideia que é de consenso geral, da qual o médico é um sacerdote da medicina e ele não pode ganhar dinheiro e não deve ganhar dinheiro com isso. O negócio dele é ajudar pessoas. E nós sabemos como o mercado é complicado, como você tem contas a pagar, o quanto você investiu de tempo e receita para ser um médico. Então não é simples assim. Você sim tem direito de fazer um marketing, e fazer marketing não significa fazer algo antiético. Vou te mostrar como fazer isso abalizado nas leis. Mas só para te deixar por dentro da minha carreira, então, eu lancei esse curso, hoje tenho mais de 1.100 alunos médicos, igual eu te disse, em regiões diferentes, sexo, idade diferentes e principalmente das mais diversas especialidades. Esse é o meu know-how, eu estou na área há muito tempo, sei do que você precisa para desde vender os seus serviços, comunicar os seus serviços da maneira correta, atrair mais pacientes e também, por que não, ter mais sucesso na sua carreira. Vamos lá, de onde veio o médico celebridade? O médico celebridade veio dessa pirâmide de valor que eu criei. E essa pirâmide já faz uns 5 anos, já foi apresentada, é uma teoria minha, e vamos ver se você concorda. É o seguinte, tem 4 posições nessa pirâmide de valor: generalista, especialista, autoridade e celebridade. Essa pirâmide de valor não significa qual médico é mais importante, até porque todo mundo sabe que a maior demanda
que os prontos-socorros, hospitais e tudo recebe, passa por um generalista. Então esse médico é muito importante. Veja bem, essa pirâmide não significa importância entre um generalista e um especialista, e sim apenas ganho, apenas valor de mercado. Vamos lá, um generalista que está num plantão de um hospital, geralmente ele não recebe mais do que um especialista. Por quê? Porque o generalista é aquele médico que eu chamo médico commodity. Pouco importa se foi o Dr. Vitor Jaci, ou a doutora Rosana, ou o Dr. Pedro Diniz que o atendeu. O paciente simplesmente procura SPS, procura hospital, cai na mão do generalista por conta de algo um pouco mais simples e tudo bem, ele paga aquilo que a média paga. Do generalista, vamos para o especialista. O especialista é um médico que recebe um pouco mais que o generalista. Por quê? Porque vamos supor que o generalista filtrou esse paciente para um cardiologista. Pois bem, a consulta desse cardiologista com certeza vai ser mais cara do que o médico, do que o clínico geral. Então, geralmente ele ganha mais, certo? Eu falo de ganho de mercado. Depois de especialista é o médico autoridade. O médico autoridade é aquele médico especialista que é conhecido na área. Então, vamos continuar com o exemplo do cardiologista. Todo mundo tem uma referência na área, e principalmente uma referência que mora na região. Então vamos supor que você é cardiologista especialista, e quando chega um caso um pouco mais complexo no seu consultório, você vai indicar esse profissional referência para esse paciente. Então esse profissional é o autoridade. A consulta dele é mais cara do que a do especialista, do que a do generalista, porque ele é indicado por muitos outros médicos, porque ele é muito bom no que faz, ou ele é muito conhecido. Então a autoridade tem um nome de valor maior. Deveríamos parar na autoridade? Não, eu criei uma categoria a mais que se chama celebridade. Veja bem, celebridade não significa ser famoso com paparazzi. Ser celebridade significa ser conhecido e ser popular na sua região de atendimento. Então é o seguinte, pacientes que procuram um especialista e passam pela autoridade, pagam uma determinada quantia. Porém, um médico que é muito popular na região onde ele atende, a procura vai ser muito alta. Então ele consegue estabelecer um valor de mercado maior. Por isso, ser um médico celebridade, diferente de uma autoridade, que é conhecido pelos outros especialistas, um celebridade é conhecido pelo povo. Ele é popular, por isso ele tem muita procura. Ele não necessita dessa demanda de outros colegas. Ele consegue suprir a própria demanda porque ele é conhecido, ele é popular. Então, a partir de agora nós vamos começar a falar de marketing médico, sem enrolação. Te apresentei quem sou eu, o porquê o marketing médico é importante, te apresentei o meu conceito de médico celebridade, médico conhecido, que eu tenho até um curso online, depois você procura, por favor, medicocelebridade.com.br, mais de 1.100 alunos médicos, com certeza você tem algum colega que já fez esse curso, e vamos falar agora de marketing médico. Vamos começar. Quando eu falo de marketing médico, eu gosto de falar dessa frase: não existe marketing bom de produto ruim. Por que isso, Vitor? Porque existem inúmeras falácias sobre o marketing médico. Ah, eu conheço um doutor que faz marketing, mas ele é um charlatão, ele não é tão bom. Esqueça, não existe marketing bom de produtos ruim. Isso é uma falácia. A Coca-Cola é ruim? Nutricionalmente, sim. A Coca-Cola pode ser ruim, mas a cada 10 pessoas, provavelmente 8 ou 9 irão falar que ela é muito gostosa. Então, ela é boa. Se ela fosse ruim, ela não venderia. Não é porque ela faz marketing, e sim porque ela faz bem aquilo que ela se propõe. Então é o seguinte, não existe médico que não saiba atender o paciente, que não saiba se comunicar com o paciente, que tem sucesso, mesmo fazendo marketing ou não. Então você tem que entender que o marketing, ele trabalha atrelado com aquilo que você apresenta de desempenho. Se você satisfaz seus pacientes, se fizer marketing, você vai ter muito sucesso. Se você não satisfaz o seu paciente, mesmo você fazendo o melhor marketing do mundo, você não terá sucesso. Então existem muitas falácias sobre o marketing médico. Uma delas, o marketing não é ético. O marketing médico é ético sim, porque ele é totalmente diferente dos outros marketings. Deixa eu falar para você o porquê. Você tem uma série de proibições, você como médico, ao fazer marketing. Então você tem que fazer marketing, certo? Com muito cuidado. Você não pode oferecer seus serviços, você tem que tomar muito cuidado com a sua linguagem. Qual a maneira mais correta de se fazer marketing médico?
ao prestar um serviço de utilidade pública. Então eu vejo que os médicos que têm sucesso ao fazer marketing, eles gravam vídeos, eles escrevem conteúdo, eles respondem pacientes online, gerando um conteúdo com utilidade pública. Eles escrevem e falam sobre a sua especialidade, eles tiram dúvidas que a maioria das pessoas tem. Então, tirar a dúvida online, não fazer consulta, mas tirar a dúvida, fazer vídeo, explicar, por exemplo, o que é como se realiza a cirurgia refrativa. Então você vai gravar um vídeo, se você for oftalmo, e vai explicar. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Ele vai te encontrar por esse vídeo. Você vai fazer marketing de uma maneira de utilidade pública. Você vai alertar a população sobre sintomas, tratamentos, benefícios dos tratamentos, cirúrgico, pós-cirúrgico. Você não vai realizar a medicina em si, mas vai fazer algo público. Então dá para fazer marketing de uma maneira ética. Apenas saiba fazer da maneira correta. Eu vou apresentar aqui para você um termo que eu gosto muito, que se chama habilidades valiosas versus habilidades valorizadas. Por que eu gosto muito? Porque o médico, geralmente, ele tem uma habilidade valorizada. E ele não se dá conta em estudar e em proporcionar para a carreira dele também habilidades valiosas. Quando eu digo que o médico tem uma habilidade valorizada, é o seguinte: a média do que o médico ganha, a média, não o melhor nem o pior, a média do que o médico ganha é maior do que a média do publicitário, do que do jornalista, do que do pedreiro, do que do mecânico, entendeu? Do que do relações públicas. A média da profissão é maior, então é uma profissão que é valorizada pelo mercado. Porém, uma profissão valorizada faz com que as pessoas sejam classe média alta durante muito tempo, mas não fazem com que elas fiquem milionárias. Pessoas milionárias desenvolvem outras habilidades juntamente com as suas habilidades valorizadas, que são habilidades valiosas. Então, para o médico, para ele ter muito sucesso e se tornar desde milionário ou conseguir ter sucesso na carreira, ele não pode ficar restrito ao campo da medicina nos seus estudos. Ele tem que sim, em congressos médicos, que estudar sobre medicina sempre, porque a medicina é uma constante evolução. Porém, ele tem que se alertar ao empreendedorismo, às finanças, porque a vida dele, ele tem que controlar a finança dele. Se ele gastar mais do que ele ganha, ele sempre vai estar em apuros. Ele tem que ter criatividade ao abrir o consultório, a clínica dele. Tem que ter liderança para liderar os seus pares dentro de um hospital, quando ele for chefe de equipe. E principalmente para ele liderar os seus colaboradores quando ele tiver uma clínica. Mas principalmente ele tem que saber marketing. Se tem uma habilidade que faz você não passar fome na vida, é controlar o marketing de uma maneira correta. Então, você que tem uma habilidade valorizada na medicina, não esqueça das habilidades valiosas. Existem dois tipos de conhecimento profissional. Um é o conhecimento vertical e o outro é o horizontal. O conhecimento vertical é aquele que você faz em todo congresso que você vai, em toda aula, nesse congresso aqui, em tudo que você assiste, que é o foco de aprendizagem na sua área de atuação. Então você é médico, estuda sempre medicina e nesse conhecimento vertical, pense no conhecimento como uma linha, você estuda sempre sobre a sua área. E você deixa de lado o conhecimento horizontal, que é o foco de aprendizagem em outras áreas, que é o marketing, finanças, empreendedorismo. Se você não ligar o radar e não estudar também essas áreas e não souber fazer um marketing bem feito, que é aqui o nosso intuito, você vai ficar estacionado. Porque geralmente o médico, vamos lá, na férias ele vai para onde? Congresso. Ou não, vai deixar a agenda um pouco de lado e vai nesse congresso. Vai almoçar com quem? Com os amigos cirurgiões, com os amigos do hospital. Se relaciona com quem? Tem um esposo ou tem uma esposa, médico também. Então ele acaba que só convive na área. É super importante você ligar o radar e conhecer as outras áreas. Dois exemplos aqui de médicos de sucesso que ligaram o radar: Dr. Adiel Fares e Dr. Jorge Moll. Além dos dois serem cardiologistas, os dois ligaram o radar e hoje são referências na área de empreendedorismo para médico. Um é dono da Clínica Fares, uma clínica popular. Ele viu que poderia fugir dessa saúde suplementar e da saúde pública e criar um conceito novo de clínica popular. E deu certo. E o outro, Jorge Moll, que é dono da Rede D'Or em São Luís, que vale muito a pena você ler a biografia dos dois para entender como ligar o radar
e conhecer oportunidades. Você quer ter muito sucesso na sua área. Eu estou passando sobre temas aqui muito rápido porque a palestra tem um tempo aqui definido. Mas qualquer dúvida que você tiver, por favor, me escreva. Vamos falar um pouco de marketing médico, então. O marketing médico, ao contrário do que muita gente pensa, ele é uma ciência. Eu estudei isso, você vai estudar isso, e ele é uma ciência. E como toda ciência, ela demanda estudo, conhecimento, depois a prática, que talvez seja a parte mais importante. Depois a mensuração, deu certo ou não deu? Ah, não deu? Então vamos aperfeiçoar, para no final ter resultado. Então marketing médico não acontece da noite para o dia e marketing médico não é achismo, ele é estudo. Estudo, prática, resultado. Pense sempre nisso. Algumas peculiaridades do marketing médico. Você como médico, você não pode fazer qualquer coisa. O CFM, por meio do Manual de Publicidade Médica, veta muita coisa. Então é importante você conhecer as proibições que você tem. Diferente dos outros marketings, o marketing médico ele tem a urgência, coisa que os outros marketings não. Por exemplo, eu vou vender um carro. A pessoa não vai comprar carro porque ela tá a pé e precisa comprar um carro urgentemente. A maioria das pessoas vão trocar o carro dele. Então eu crio uma demanda sem ter uma urgência. O marketing médico é diferente. A pessoa sentiu determinado sintoma, determinada patologia, ela procura um médico numa urgência. Então ele é diferente. O timing é diferente. Você precisa saber disso para conseguir ter sucesso. O marketing médico, ele tem a venda na não venda. Diferente de um vendedor de carro que vai te vender desde o primeiro minuto, o médico sempre vendeu e sempre irá vender. Por mais que você ache a palavra venda forte e discorde de mim, fala, Vitor, eu nunca vendi do meu paciente. Mas sim, você vende sem saber. Você todo dia não indica remédios, tratamentos, cirurgias para os seus pacientes dentro do seu consultório? Você não realiza essas cirurgias também? Então você com certeza vende uma ideia. Um exemplo aqui. Eu sou um médico, um cardiologista, vamos supor, ou um dermatologista. E o paciente vai até o meu consultório e eu sei que para melhorar a vida dele, ele vai precisar do tratamento Y. Mas se eu não conseguir vender esse tratamento para ele nos meus argumentos, esse paciente pode desde não realizar esse tratamento ou desde procurar uma segunda opinião. Então, querendo ou não, você também vende ideias, prescrições e tudo mais. Então essa é uma peculiaridade do marketing médico, venda da não venda. 3 etapas do marketing médico, que o marketing médico é diferente dos outros. Geralmente, o paciente conhece o médico, confia no médico, para depois procurar o médico. É diferente de um outro tipo de marketing no qual eu consigo gerar uma demanda sem que o cliente me conheça. E existe um ciclo de compra no marketing médico que eu vou te apresentar agora. É muita coisa, né? Mas espero que as suas dúvidas que sejam pontuais você me escreva. Eu tenho muito conteúdo já na internet, no Vitor Jaci, no meu blog, vitorjaci.blog. Procura Vitor Jaci que eu tenho mais de 100 artigos escritos sobre marketing médico. Vamos falar aqui sobre as 5 etapas de decisão de escolha do paciente, que é o ciclo de compra do paciente. Geralmente, um paciente reconhece um problema. Então vamos lá. Ciclo número 1, a parte número 1. Sinta um problema, que é a etapa pré-compra. Senti uma dor na coluna. Aí ele vai para a etapa 2, que é busca de informação. Qual será o tratamento? Ou onde eu posso encontrar um ortopedista? Parte 3. Esse tratamento, qual será o melhor para mim? Qual ortopedista tem mais experiência? Qual fica mais perto de casa? Forma de pagamento? Para aí sim ele comprar a sua ideia e o seu serviço, que é a etapa de compra. A partir daí a última etapa é o pós-compra. A consulta foi satisfatória, o tratamento resolveu meu problema, etc, etc. Você como médico pode atrair um paciente em uma dessas 3 primeiras etapas, no reconhecimento do problema, na busca para informação ou na avaliação das alternativas. Por isso é importante você estar na mídia certa, na hora certa, para você atrair cada um desses pacientes, porque cada um está em um estágio diferente. Então essa peculiaridade só existe no quê? No marketing médico. Por isso é importante que você estude elas. Vamos falar um pouco de marketing médico digital. Nós sabemos o quanto é importante hoje a internet para atrair pacientes para o seu consultório. Vamos lá. Eu gosto sempre de falar essa frase quando eu falo de marketing médico digital. Se você procura algo novo ou maus resultados, você precisa parar de fazer algo velho. Ou seja, em outras palavras,
colocar o seu consultório nas revistinhas de bairro, distribuir cartão, já passou essa época. Nós estamos hoje na era da internet, já faz um tempo. Então é super importante que você domine o marketing médico digital. Vamos pensar no marketing médico digital na seguinte maneira: tudo é oferta. A partir do momento que você tem um website ou uma mídia social, você oferta algo. Aquela venda não venda. Não explicitamente, mas você oferta um determinado serviço para esse paciente. O desafio do marketing médico é o quê? Trazer tráfego para essa oferta. Tráfego, em outras palavras, trazer visita. Então pensa comigo assim: quanto mais pessoas visitarem o seu site, que oferece um determinado serviço na sua especialidade, mais pessoas irão te procurar. Então, para você ter muita visita, você precisa ter estratégias de tráfego. Existem 3 tipos de tráfego. Tráfego direto, no qual o visitante procura diretamente o seu nome. Então eu conheço já o Vitor Jaci, eu vou no Google ou vou já no site vitorjaci.com.br. Pouquíssimas pessoas irão te procurar assim. O que gera muita demanda, tráfego orgânico. Por isso existem blogs nos quais você vai escrever artigos sobre a sua especialidade para que esse paciente que não te procura, ele não procurou o Vitor Jaci, mas ele procurou, por exemplo, um tratamento para condromalácia patelar. Então, esse paciente vai me encontrar por meio de um artigo que eu escrevo. E ele vai me encontrar como orgânico. Quando eu digo orgânico, você não precisa pagar para aparecer. E o último modelo para você trazer tráfego é pago. Você paga para receber visitas. Aqui abaixo um exemplo. Quando você digita no Google, por exemplo, balão intragástrico, as 3 primeiras opções está escrito anúncio do lado. Então são pessoas que pagaram para aparecer. Abaixo deles, o tráfego orgânico, pessoas que escreveram boas matérias, bons artigos e são encontrados de graça. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso. Note que cada slide que eu passo, e de uma maneira rápida, eu poderia me aprofundar e daria uma aula de 2, 3, 4, 5 horas. Então, com certeza você vai sair dessa aula com muitas dúvidas. Por favor, me procure. O marketing médico é fundamental. E quais são as ferramentas para atrair tráfego, ou seja, atrair visitas de potenciais pacientes para o meu site, para a minha rede social? Existem plataformas, que são sites, blogs, fóruns. Existem mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. E existe fontes de tráfego pagas, que é o AdWords do Google. Você paga para o Google para aparecer, você pode pagar para aparecer no Facebook, no Instagram, etc. Então, saiba que existem as formas de tráfego: direta, orgânica e paga. E quais são os seus canais? Desde mídias sociais até sites, blogs e ferramentas pagas. Vamos falar um pouco de site aqui, eu vou te dar uma dica. Já não existe mais aquilo de fazer um site olhando na tela do seu computador. Hoje em dia, a palavra de ordem, para você que quer fazer um marketing bom e atrair pacientes, a palavra se chama responsivo. O seu site tem que estar voltado para mobile e celular. Muitos médicos falam: Vitor, já tem o site. Aí eu vejo o site dele não se adapta a telas dos smartphones, sendo que 70% das visitas, do tráfego, advém de mobile. Então, se o seu site não está preparado para as telas de celulares, esqueça, você está fora do páreo. Então a palavra responsivo significa o quê? Eu tenho um website que fica ótimo no meu computador. Quando eu vejo do celular, ele se adapta. Eu vejo um tablet, ele se adapta. Então, para começar a falar de marketing médico, vamos falar o quê? Tenha ferramentas responsivas de marketing. Um pouco mais de marketing médico. Cliente versus paciente. Qual que é a diferença entre um cliente e um paciente? Vamos lá. Um paciente é aquele paciente que te visitou hoje e nunca mais vai te visitar. Já um cliente é aquele paciente que está com você há 5, 10, 2, independente do tempo, anos. Ele te visita sempre que ele pode. Ele já é o seu cliente. E com vários clientes você forma uma clientela. Qual que é a melhor maneira para transformar um paciente em cliente? Claro, seu atendimento. Isso é a melhor maneira. Outras ferramentas de marketing para te ajudar. Marketing direto, e-mail marketing. É você se corresponder com o paciente, mesmo depois que você já atendeu ele, durante 2, 3, 10 anos. Você a cada 2 meses envia um e-mail para ele de forma automática. Por isso que eu digo, tem muita coisa em marketing. Isso é só uma ideia inicial do que dá para fazer. Dá para fazer muita coisa. Você tem ferramentas automáticas que gerem esse relacionamento com esse seu paciente durante anos. Então,
existe um negócio que chama share of mind. Ao longo do tempo, esse paciente esquece quem é você, como foi seu serviço, etc. Se você mantém um contato com ele, mesmo com uma linha de e-mail, esse paciente vai sempre se lembrar. Então ele vai te indicar para outros pacientes e ele vai sempre te procurar. Ele pode virar um cliente. Para finalizar essa nossa palestra, eu vou te falar um pouco sobre os 10 erros mais comuns que os médicos cometem na internet. Os médicos não têm um site. Lembre-se, você é um médico, você é uma marca. Você não tem um website, está fora do jogo. Você não gera valor no site. Ou seja, seu site é só para te apresentar, mas você não utiliza do marketing de utilidade pública, aquele marketing que tira dúvidas na sociedade sobre determinadas coisas. Você não tem um site responsivo. O seu site não se adapta a telas de celulares, ou seja, a maioria das pessoas não conseguem acessá-lo, ou seja, você perde também tráfego, você perde visitas, você perde receita, você perde pacientes. Não se preocupam com SEO, médicos que não escrevem artigos, não gravam vídeos de utilidade pública e não são encontrados. SEO significa você ter conteúdo e conseguir, através desse conteúdo, ser encontrado por o máximo de pessoas possíveis. Muitos médicos não têm conta do consultório, da clínica deles, no Google Places, que é um serviço grátis do Google. Basta você digitar Google Places e colocar o seu local de atendimento, você vai ver como é fácil, você vai estar cadastrado, então toda vez que um paciente procurar sobre determinada especialidade na sua região, o Google, de uma forma grátis, irá indicar o seu local. Esses médicos não têm perfil profissional em mídias sociais, ou seja, o paciente não consegue te encontrar no Facebook. Imagina o tanto de paciente que já não te procurou no Facebook e não consegue te encontrar. Eles não publicam artigos, não fazem anúncios, ou seja, não fazer anúncios significa não conseguem ser encontrados nas outras mídias, por exemplo, no Google, no Facebook, porque não anunciam. Enquanto isso, muitos outros médicos anunciam, gastam sim, mas tem retorno. Esses médicos não se relacionam com o paciente, principalmente com pós-atendimento. Aquilo que eu te falei de share of mind. O paciente, depois de um tempo, não lembra mais sobre você. Então você tem que ter um reforço positivo de marca com ele. E por último, não se importam com as avaliações de desempenho. É super importante que você se importe com aquelas avaliações, com aqueles reviews que os pacientes deixam, seja no seu site, no Reclame Aqui ou em outros sites. Porque se outros pacientes lerem algum testemunho de paciente falando mal de você, com certeza você não será procurado. Essa aula foi eu falei sobre várias teorias de marketing médico. Porém, você com certeza está com dúvida e quer se aprofundar em alguma delas? Meu site, vitorjaci.com.br, tem inúmeros artigos, mais de 100 artigos sobre marketing médico. No site medicocelebridade.com.br, você pode se cadastrar e se inscrever no curso mais completo do Brasil sobre marketing médico. Você pode me achar nas mídias sociais, /VitorJaci, ou seja, facebook.com.br/VitorJaci, instagram.com/VitorJaci, ou você pode me enviar um e-mail, vitor@medicocelebridade.com.br, que eu irei te responder. Do mais, espero que você tenha sucesso na sua carreira. Eu sei que é tudo muito novo. Eu sei de como o marketing médico é novo tanto para os profissionais e principalmente para vocês que são médicos especialistas. Porém, comece hoje para não se arrepender amanhã. A competição de mercado está aí, cada vez mais médicos são jogados no mercado e aquele que não se destaca não será mais lembrado. Do mais, um grande abraço, obrigado pelo seu tempo.